Irmão, mas assim, vamos lá, passo aqui no jogo rápido pra aproveitar uma micro notícia aqui de um camarada. Sei que o Mano Walter botou um outro vídeo aqui, que tava no esquema, mas é o outro, Mano Walter. Do policial que sofreu um acidente de moto, desmaiado no chão. Veio um transeunte roubar a arma desse policial. Porra, irmão. É um negócio que você nunca viu de tudo neste Brasil. Sempre que você achar, eu já vi de tudo, irmão, falta ainda pra ver nesse Brasil. No Namira, bota aí, Mano Walter. Vamos dar uma olhada aí no caso, Mano Walter. Na data de hoje, policiais do 22º Batalhão foram até o Hospital Geral de Nova Iguaçu para verificar uma ocorrência envolvendo o policial da unidade. O soldado Lucas da Silva Mateus havia saído de um momento especial, celebrando o nascimento do seu filho, quando seguia para casa e sofreu um acidente de moto. Durante a situação, sua arma foi levada por um indivíduo, que foi identificado com auxílio de câmeras locais. Com resposta rápida e precisa, equipes do 20º e do 22º Batalhão localizaram os envolvidos. A arma, carregadores e munições foram recuperados e os 2 suspeitos foram presos. O comando do 22º Batalhão e toda a sua tropa se solidarizam com o policial que já recebeu atendimento médico e se encontra em casa, sob os cuidados da família. Não serão medidos esforços para que lhe seja prestada toda a assistência necessária. Desejamos sua plena e rápida recuperação. Polícia Militar, servir e proteger. Boa. Imagina explicar isso pra um gringo. Imagina, Miquel, como é que você explica isso? E no que dependesse do camarada que roubou a arma, irmão. Eu vou te falar, quando eu assisti isso pela primeira vez, a minha sensação, ainda de certa forma, foi de alívio. Que o cara não pegou a arma do policial, ainda deu um tiro no policial. O filho dele tinha acabado de nascer, né? E aí, assim, que sorte que o policial deu de não ter tomado um tiro com a própria arma após ter se acidentado. Esse lugar, gente. Mano, Walter, a gente vai botar aquele negocinho do botão que você tem com o Glauber de colocar o som. E quando a gente tiver umas matérias de Rio de Janeiro, a gente vai botar a fala do pastor Tupirani todas as vezes que tiver esse tipo de coisa. Porque se ele amaldiçoou essa cidade, irmão, funcionou muito, irmão. Porque esse lugar é muito amaldiçoado, irmão. Pelo amor de Deus. Mas, Miquel, vamos lá. O Eric, o colega aí não só deu sorte de não ter sido executado por esse cara que roubou a arma dele, como ele deu sorte também de haver uma filmagem, porque senão no final esse policial ainda ia ser preso, tá? Porque até ele explicar que realmente foi furtado a arma durante o acidente, a primeira ação da polícia militar, e é o que a gente sempre fala, a polícia militar corta na própria carne, a primeira ação da polícia militar seria, na hora que esse policial saísse do hospital, ele ia direto para o batalhão especial prisional. Ele sairia de lá preso pela perda da sua arma. Porque a primeira ação da polícia militar num caso desse é entender que o policial pode ter se descuidado, pode ter vendido a arma, pode ter feito qualquer coisa com essa arma. Se não houvesse aí a filmagem para provar o furto, esse policial estaria em apuros. Graças a Deus, havia uma filmagem, foi possível identificar e vamos deixar claro, esse cara aí que pegou a arma é um Zé Bunda, tá? É um bosta, porque ele pegou a arma, levou para casa e ficou para... vou deixar guardado aqui, ainda deixou na casa de um amigo. Por quê? Se essa arma tivesse ido parar em uma comunidade, duvido que essa arma teria sido recuperada. É muito difícil conseguir recuperar essas armas quando elas vão parar em comunidade. Já aconteceu várias vezes de anos depois, numa troca de tiros, um criminoso é baleado, e aí quando você pega a arma dele ali, essa arma foi furtada, roubada de um policial há tempos atrás. Essas armas, elas são muito difíceis de ser recuperadas. Então esse cara nem morava em comunidade, nada, provavelmente, pela forma, pela facilidade com que essa arma foi recuperada. Esse cara nem morava em comunidade. Ou seja, só um bundão que, se aproveitando de uma oportunidade, foi lá furtar alguma coisa. Se não tivesse a arma, ele ia furtar o celular do policial, ele ia furtar a carteira, ele ia furtar alguma coisa. Esse cara é simplesmente um daqueles aproveitadores. Daquele mesmo tipo de arruaceiro que quando tomba o caminhão, o motorista do caminhão está sangrando, ele vai lá e pega esse material, pega a carga e leva embora e deixa o motorista sangrando. Porque esse policial, graças a Deus, não foi grave aí o ferimento do acidente, mas poderia ter sido.
E o cara não se preocupou em prestar socorro. A primeira coisa que ele fez foi em buscar ali um benefício para si próprio. E isso, mais uma vez, também culpa, leniência da nossa legislação. Porque, olha só, esse cara roubou o quê? Ele furtou o quê? Uma arma de fogo. Mas para a legislação, para a lei, para o juiz, para o Ministério Público, não vai fazer diferença, de fato, se foi uma arma de fogo ou se foi ali, se tivesse sido R$10. Para a justiça, basta vai se entender que ele roubou um bem material. Ele pegou ali e furtou um bem material. Não vai, provavelmente não vão nem conseguir converter esse furto em posse ou porte ilegal de arma de fogo. Porque, olha, veja bem, ele pegou a arma, a partir daquele momento ele passou a portar ela de maneira ilegal. Levou para sua casa e guardou, ele passou a possuir essa arma de maneira ilegal. Mas, pela teoria da concussão, que é a que absorve os crimes e tal, ele simplesmente vai responder por furto. Como se tivesse ali só pego um celular e levado embora, como se não fosse nada. A gravidade do fato é abandonar uma pessoa ali que estava precisando de socorro, pegar uma arma de fogo, mas ele vai responder como se literalmente tivesse roubado um biscoito do mercado. A pena é a mesma, é absurdo, é ridículo. Por isso que se deve punir com severidade vários e vários crimes. O problema é que as pessoas olham e falam assim: não, mas esse crime aqui é menor potencial ofensivo, esse crime aqui não tem um perigo, esse crime aqui o dano é pequeno, a lesão ao patrimônio é pequena. Tem que parar com essa merda. Até porque, vejam bem, o cara que comete um crime desse, ele provavelmente não é o primeiro. Olha, sinceramente, não é o primeiro crime dele. Com certeza, ele pode nunca ter sido pego nos outros, mas é muito improvável que esse seja o primeiro crime. Porque uma coisa é o cidadão andar na rua e achar uma nota de R$10 no chão. Aquele cidadão vai olhar, será que é de alguém? Não é e tal. E aí, vendo aquela oportunidade, ele vai lá e se apropria de algo que não é dele. Até pode acontecer de um cidadão honesto fazer isso. Honesto, entre aspas. Agora, o cara olhar uma arma com uma pessoa que está machucada no chão e meter a mão e levar, cara, não é. É uma pessoa de má índole que vive andando em busca de uma oportunidade para sacanagem. Mas a gente vai punir ele como se o crime fosse muito pequeno. O crime é de furto. Eu vou repetir, não há diferença para a justiça se foi uma arma ou se ele tivesse roubado uma peça de carne no mercado. O resultado é o mesmo, tá? A legislação entende isso da mesma maneira. E tá aí um dos maiores erros da nossa legislação. É pegar um cara e olhar para uma conduta como se ela fosse uma ação isolada. Quando, na verdade, aquilo é a representação da índole e do interesse daquele cara. O ladrão rouba todo santo dia, mas ele responde apenas pelo crime do dia que ele é preso. Infelizmente, esse é o cenário. Graças a Deus, o pior não aconteceu, mas um Zé Bunda desse vai estar na rua amanhã se bobear. É isso, Miquel. Copo e Túlio, vamos lá. Eu me dei conta que no começo da notícia eu não tinha avisado que era no Rio de Janeiro, mas não precisa, né, gente? Não precisou avisar, né? Porque tu olha uma coisa dessa, foi aonde, né? O Miquel falou, eu que não tinha falado. Mas assim, onde mais poderia ser, não é mesmo? Eu falar depois do Miquel é complicado, né? Que vocês me deixam numa situação difícil. O cara já falou tudo, meu irmão. É isso aí mesmo, vai dar nada pra ele. Vai dar nada. Esse bobeira tá em casa já, rindo da nossa cara. A verdade é essa. Mas eu quero enfatizar aqui, eu quero parabenizar a gloriosa, centenária Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Se não a melhor, uma das melhores polícias do mundo. Porque, graças aos policiais militares nas ruas, trabalhando, a cidade ainda não virou um completo e absoluto caos. Eles estão no dia a dia, na rua, combatendo quase que diariamente. O policial civil tem uma atividade um pouco diferenciada, é mais investigativa. E a Polícia Militar, mesmo sendo uma polícia ostensiva de patrulhamento, conseguiu fazer um trabalho lindo como esse. Descobriu em pouquíssimo tempo onde estava a arma, quem foi o cara, levaram o cara preso inteiro. Eu só queria ter 45 é muito. 30 segundos com esse camarada numa sala de interrogatório, só eu e ele para conversar com ele. Só queria. Porque o cara conseguiu passear por todas as canalices possíveis do ser humano. Ali não é nem falta de caráter, é ausência total de caráter. Nunca teve.
Quando eu falo aqui várias vezes que tem gente que nasce ruim, tem gente que nasce filhote do demônio, tá aí um excelente exemplo. Excelente exemplo. O cara caído no chão, desacordado, acabado de sofrer um acidente. Essa pessoa nunca viu esse cara na vida, não sabia nem se era PM, se não era PM, foi lá pra furtar, pra meter a mão no bolso do cara, deve ter levado carteira, a pistola e a munição ele levou, mas deve ter levado carteira, relógio, celular. Quer dizer, é uma pessoa que mereceria ser decapitada em praça pública, sofrer um empalamento em seu orifício corrugado inferior e ter a sua face, né, exibida num viaduto pendurado que nem os cartéis mexicanos fazem. Isso não presta para viver, isso não é um ser humano, isso é um amontoado de lixo que nem para reciclagem serve. Acho que só serve pra comida de verme. Isso aí é uma... Gente, chega, falei demais já. Daqui a pouco eu vou ser processado por incitação à violência, o cacete, mas não adianta, minha gente. Em alguns casos, somente a força e a violência resolvem. Não adianta. Papinho de inteligência, de investigação, o homem só respeita e teme aquilo que pode lhe causar mal. Falamos aí, eu não, né? Mas eu tava aqui, eu ouvi no bloco anterior. Ninguém ataca a Coreia do Norte, um paizinho de merda desse tamaninho. Aquele gordo escroto lá mandando na Coreia do Norte, ninguém ataca. Por quê? Ah, solidariedade, humanismo, não, porque sabe que ele aperta 3 botões e acaba com o mundo. E além disso, né, Érico, o cara ainda acaba com a boa fama dos gordinhos, né, cara? Sacanagem com os gordinhos o cara ia ser desse jeito. Qual que é a boa fama de ser engraçado? O gordinho é engraçado, gente boa. Ele é engraçado também, tu não ri do Kim Jong-un, não? Pelo amor de Deus. Pô, irmão, eu não vejo um vídeo dele que eu não acho graça. Ele tá sempre rindo, inclusive. Todo gordinho é feliz, né? Tá aqui a prova viva, sou eu. E não, se bem que no caso eu sou fordo, Érico, não sou gordo. Isso, eu ia falar isso. Eu sou fordo, irmão. Que é um forte que se acha gordo. O cara, quando ele é gordo... Não, gordo que se acha forte. O cara que ele é gordo isso. E ele tem 2 metros de altura e 50 centímetros de braço, irmão, não conta, né, como gordo. Então, finalizando não pra fins de bullying, no caso, né? Desejo todo o mal pra esse desgramado aí que fez essa sacanagem com esse PME acidentado, né, gente? Cobb, você tá certíssimo. Gente, a violência resolve muita coisa, tá? Eu não sei da onde que as pessoas... Tem umas frases que as pessoas repetem sem muito fundamento. Ah, violência não leva a nada. Nem tudo se resolve. Gente, muita coisa se resolve com violência, ainda mais nesse país. Então, assim, é só você refletir um pouco. É só porque você nasceu ouvindo isso e aí pensa assim, não, gente, tem que ter diálogo. Gente, muita coisa não tem que ter diálogo. Muita coisa você... Mas... Tem um vídeo aí, Eric, que todo mundo já viu aí, todo mundo já deve ter visto, que entrevistaram, eu acho que o FBI que entrevistou vários pedó, vocês sabem o quê? Naquelas pessoas que gostam de crianças. Excelente exemplo. Nem ouvi o resto do que você vai falar. Excelente exemplo. Você viu esse vídeo? Não, eu não sei se você vai falar, mas eu entendi o tema e eu falei, é isso, se resolve com violência. Porque não tem outro essa caminho. gente, essas pessoas que gostam de crianças, né? Eles não veem a criança e atacam, eles pesquisam a vida da criança, eles fazem um levantamento para depois convencer a criança. Então, houve uma entrevista do FBI com esse um dos maiores dos Estados Unidos, todos os tempos. Qual é o critério que você tem para escolher as crianças que você vai atacar? Ele tinha matado mais de 20, mais de 30. Eu procuro ver se ela tem pai presente, como é que é o pai dela, como é que é a família, porque se é um pai, se é um cara capaz de me causar mal, um cara difícil de ser dominado, eu saio fora, eu procuro outro. Eu procuro uma casa onde não tem um pai presente, ou então seja um pai afeminado inútil. Não, e às vezes falta, irmão, talvez uma combinação de criatividade com a violência, né? Porque esse exemplo de pedofilia, aproveitar que tá no final aqui já são 6h20, né? Eu acho que o Pode YouTube falar. não vai desmonetizar o vídeo. Mas vamos lá. Castração química foi base aqui, porra, demais em vários políticos. O Bolsonaro falou disso. Aí eu lembro que eu li uns textão assim. Se você castrar o homem, o estuprador, ele pega um cabo de vassoura, ele faz não sei o quê. Irmão, vamos lá, cortou um membro do camarada. Ah, não, mas aí ele violentou com cabo de vassoura. Corta a mão dele. Mas pô, peraí, se você não confunde não. Que tem... Se você tirou o membro do cara e ele ainda consegue violar uma outra pessoa, uma criança, ele consegue fazer tudo isso ainda, corta a mão dele. Pode já corta as duas. Ah, não vamos ser tão agressivo.
corta uma, depois corta outra. Demos 3 chances pro Guerreiro. Agora não, a pessoa consegue fazer um... Geralmente, nem era homem que era contra, não. Geralmente, eu via mulheres de esquerda sendo contra a castração química, com textão de 52 parágrafos, dizendo que isso não resolve, que não sei o quê. Mas deixa claro que a castração química, tem nada de cortar nada não, né? Não, é porque eu acho também que não precisava gastar dinheiro com isso. Podia ser mais... Mas vamos lá, pode ser a castração química. Mas, gente, onde que a violência nesse caso não resolve? Não, eu pesquisei, eu não tô falando isso aqui, tipo assim, não, tá incitando violência. Não tô. Não estou, porque eu não estou direcionando isso a ninguém. Estamos falando de estupradores etéreos. Ninguém tá citando o fulano de tal, né, o Beltrano, ninguém, irmão. Então, isso aí, assim, exatamente. é isso. Então, pô, pra você que acha que não resolve, irmão, só reflete. Tô aqui pra te convencer de nada. De final de semana você pensa assim, se a criatividade e a violência não resolveriam muita coisa no país que a gente vive hoje. Dito isso, e aproveitando essa fala, na verdade eu ia fazer um comentário rápido para fazer o link com essa notícia. Vamos lá, temos um sequestrador, o mestre da negociação e do sequestro. Bom, peraí, Miquel, acho que ia falar alguma coisa ainda. Miquel, vamos lá, daqui a pouco... Não sai daí, gente, que você... o sequestro tem a ver com isso que eu tava falando aqui também, mas vamos lá, Miquel, pode falar. O Túlio falou da questão dos abusadores, e assim, tem alguns perfis nos Estados Unidos que estão fazendo uma coisa muito legal, que é o seguinte, eles descobrem esses caras que estão em grupos, né, desse tipo de coisa... Ou eles colocam lá um perfil de isca para esse tipo de tarado, e quando o tarado chega no local, ele se depara com um ringue e um lutador profissional. Cara, é muito legal. É muito maneiro, porque o cara ele vai achando que tá ali para encontrar uma garotinha de 13 anos, e ele encontra um gigante de 130 quilos. E aí, ele fala, não, então... Você quer, né, ser adulto, você quer ser mais homem do que todo mundo, vamos mostrar aqui, vamos te dar uma oportunidade de você se redimir. Oferece uma luta para o cara, uma luva, né, um par de luvas para esse cara e dá-lhe uma coça. Isso no Brasil provavelmente seria ilegal, embora recentemente eu tenha visto uns vídeos aí de alguns influenciadores no Rio de Janeiro que estão indo por esse sentido. Estou esperando, muito em breve, vou ver o Ministério Público acabando prendendo esses caras aí. Porque no Brasil esse tipo de coisa não dá certo. Mas lá fora é muito comum que exista esse tipo de prática. Inclusive, só para a gente ver como é que o Brasil é leniente, tá, com esse tipo de gente. Lá fora, o cara que é condenado por um crime de violência contra menores de idade, existe um cadastro que ele fica registrado. As pessoas podem consultar esse cadastro. E a depender do estado onde ele mora, quando ele se muda, ele tem que ir de casa em casa batendo e falando, olha, a justiça me obriga a avisar que eu sou um cara com histórico de abuso de criança, então mantenha-se, eu preciso estar longe dos seus filhos. Esse cara, ele tem essa obrigação. E aí, quando esse cara passa a ser monitorado e quando ele é descoberto, ele toma ali uma boa de uma massagem de um lutador profissional. Mas no Brasil, Túlio, infelizmente, isso ainda não é possível. Eu gostaria muito, eu já falei não só contra esses caras, eu queria que houvesse também legítima defesa do patrimônio público, onde roubou, a gente vai lá e defende o patrimônio público, né, da forma que a gente pode defender aí quando um assaltante pega uma arma e aponta para a cara de alguém. É isso, era só para fazer esse complemento aí. Dei uma pesquisada depois, um desses profissionais é o Dustin Lampro. Dustin Lampro é um dos caras que faz esse trabalho aí, muito bacana. Dustin Lampro, depois vocês pesquisem no YouTube aí ou no Instagram, que ele está fazendo um trabalho maravilhoso contra esse tipo de abusador. Agora, Miquel, só para aproveitar esse gancho que você falou dessa legislação norte-americana aí que obriga os camaradas a se apresentarem, né? Eu vi esses dias que parece-me que, se não me engano, posso estar enganado, o governo do Piauí, existe um projeto, eu tô rindo porque o que eu vou falar já é tão ridículo que nem parece real, mas é real. O governo do Piauí tá elaborando uma lei que, para ter negócios com o governo, para participar de licitações com o governo, seja lá do que for, a sua empresa, somente as empresas que têm uma cota, que tem que ter 5% ou 3% dos seus colaboradores, tem que ser pessoas egressas do sistema penitenciário. Tem que ser pessoas cumprindo pena de liberdade, em regime de liberdade, regime semiaberto. Olha isso. O governo quer obrigar
o empresário brasileiro a contratar vagabundo, criminoso, para poder fazer negócio com o governo. Você contrataria uma pessoa condenada por estupro, que está cumprindo a pena, está incondicional, para tomar conta de uma creche? Pois é, isso é Brasil.